Hoje é segunda, 7 de abril, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. Que rodada bizarra em relação às arbitragens no futebol brasileiro. O Palmeiras foi ajudado de maneira grotesca ontem contra a equipe do Sport. Cruzeiro teve um lance polêmico contra ele na partida contra o Internacional. Pênalti que foi marcado no campo para a equipe do Santos com uma bolada na cara que o VAR interviu. E a CBF, segundo foi colocado, mudou todo o cronograma da arbitragem, trouxe pessoas novas para melhorar. E já na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, nós tivemos uma sequência insana de erros. É isso, já começou o Brasileirão e as arbitragens também. E o Botafogo é um dos líderes do Campeonato Brasileiro. Em 2 rodadas, não tivemos ninguém com 2 vitórias. Tudo isso nesse nosso giro de notícias. Roda a vinheta que daqui a pouco eu tô de volta. Galera, vou colocar daqui a pouco para vocês os placares do Flash Score, que é parceiro do meu canal. Você pode baixar esse aplicativo de uma maneira grátis. Vou deixar o link aqui embaixo no nosso primeiro comentário. Lá você tem tudo que você busca em relação ao futebol. Estatísticas, séries A e B, série C, série D. Você tem jogos internacionais. Você tem tudo o que quiser em relação às estatísticas da bola lá no Flash Score. Se você ainda não baixou, baixe. É de graça, tanto para Android e também para iOS. Link está aqui embaixo. Entre agora lá no Flash Score. Vou colocar aqui na tela para vocês os resultados desta segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Sábado nós tivemos Corinthians 3-0 no Vasco, Ceará 2-0 no Grêmio, a nossa vitória 2-0 em cima do Juventude, Fluminense ontem no caso, né? Fluminense 2-1 no Red Bull Bragantino, 0-0 Atlético Mineiro e São Paulo, 2-1 Flamengo no Vitória, 2-1 Palmeiras no Sport, 1-1, primeiro ponto na história do Mirassol na Série A de Campeonato Brasileiro, 1-1 com Fortaleza, 3-0 Internacional no Cruzeiro e 2-2 no último jogo da rodada, Santos e Bahia, jogo na Vila Belmiro. Com isso estou colocando aqui na tela, só para vocês entenderem, porque nesse momento classificação é o que menos importa, é ali a partir da 5ª rodada que já dá pra gente ter uma noção. Você tem com uma vitória e um empate, Internacional, Corinthians, Ceará, Fortaleza, Botafogo, Flamengo e a equipe do Palmeiras estão com 4 pontos, né? Com 3 pontos, Juventude, Grêmio, Fluminense, Vasco e Cruzeiro, com 2 pontos, Bahia, São Paulo com 2 pontos e com 1 ponto, Red Bull Bragantino, Santos, Mirassol, Sport e Atlético Mineiro e com 2 derrotas, a equipe do Vitória da Bahia. A próxima rodada, que começa no dia 12, no próximo sábado, nós teremos Juventude e Ceará, lá em Caxias do Sul, Red Bull Bragantino e Botafogo, jogo lá em Bragança Paulista, o clássico Palmeiras e Corinthians, jogo no Allianz Parque, Vasco e Sport em São Januário, no domingo, Bahia e Mirassol, lá em Salvador, Grêmio e Flamengo, lá em Porto Alegre, São Paulo e Cruzeiro no Morumbis, Fluminense e Santos no Maracanã, Fortaleza e Internacional no Castelão e Atlético Mineiro e Vitória lá em BH. Estes são os próximos jogos do Campeonato Brasileiro. Mas nesta rodada nós tivemos lances bizarros. Enquanto estou falando com vocês, estou colocando aqui na tela alguns dos lances. Primeiramente, o jogo do Palmeiras. E é importante já falar de cara. Ano passado, o Palmeiras foi beneficiado pela arbitragem em vários jogos, muitos jogos, desde o início da competição. E aqui no canal, quando o Botafogo perdia um jogo, eu falava, o Palmeiras foi ajudado. Isso no ano passado e o ano retrasado. Muita gente falava assim, você tá querendo colocar o Botafogo o insucesso por causa da arbitragem. É muito simples. Você esquecer esses pontos que o Palmeiras ganhou, 2 pontos que o Palmeiras ganhou ontem, contra a equipe do Sport na Ilha do Retiro, esses 2 pontos podem favorecê-los lá na frente. Porque os 2 pontos que eles ganharam hoje têm o mesmo peso de 2 pontos que eles poderão ganhar na 35ª rodada, onde o campeonato pode estar equilibrado. Então é hora da gente, desde o começo do Campeonato Brasileiro, olharmos os 2 pênaltis marcados para o Palmeiras. O primeiro, ok, mas o segundo, você não ter tido a intervenção do VAR, o VAR não ter chamado, é bizarro. No meu entendimento, a orientação é que você não tenha nenhum tipo de intervenção em lances que sejam interpretativos. O Bruno, aqui da Federação Carioca, Bruno Arley,
que estava apitando esse jogo, na interpretação dele, deve ter sido pênalti. Mas, cara, é bizarro, o VAR tinha que ter chamado. Você tem nitidamente o toque na bola depois que o cara pega, encosta, o jogador se joga. Até o ídolo do Palmeiras, o Marcão, ficou bolado com o que aconteceu ontem, reclamando. O próprio palmeirense, Marcos. Você tá tendo erros bizarros. No jogo entre Cruzeiro e Internacional, teve esse lance que eu tô colocando aqui na tela também para vocês, de um toque leve do zagueiro da equipe do Cruzeiro, que foi um lance interpretativo. Uma falta que você pode considerar, colocaram como se fosse o jogador ali tendo clara e manifesta chance de gol e acabou sendo expulso por causa disso. E eu tô vendo muita gente da nossa torcida, isso lá no Instagram, e eu fiz até uma postagem nos meus stories, falando, mas o Textor, ele apoiou a federação, apoiou o Edinaldo, não tem que reclamar agora. Pensem comigo, só um ponto pra gente pensar. Imaginem se o Textor falasse que o Botafogo seria o único time do futebol brasileiro a não apoiar a gestão Edinaldo Rodrigues. Imaginem, se a gente é prejudicado pela arbitragem há muito tempo, imaginem um momento em que o dono do futebol do Botafogo, o responsável pelo futebol do Botafogo, ele simplesmente fala, não vamos apoiar o Edinaldo. O Edinaldo é um câncer para o futebol brasileiro, ele atrapalha o futebol brasileiro. Não queremos o Edinaldo. Imagina se o Textor fala isso. O que poderia acontecer com o Botafogo? O que poderia acontecer com a gente? Não tem como, é o sistema. Uma coisa é a gente falar daqui, né, olhando de fora. Outra coisa é o que você tem que fazer nas internas. Às vezes você tem que se juntar ali ao sistema, porque você teve 27 federações apoiando, todos os clubes da Série A e todos os clubes da Série B. Imaginem só o Botafogo, não quero. Imaginem o que poderia acontecer. Na dúvida, seria favorável ao Botafogo ou não. É só entender porque o Textor fez isso. Mas é uma vergonha você ter já no começo do Campeonato Brasileiro tantas arbitragens horrendas. E sempre o Palmeiras ajudado pela arbitragem. Ontem foi grotesco o que aconteceu, o Sport foi prejudicado. E esses 2 pontos do Palmeiras farão diferença lá na frente. Imagine se o Palmeiras ganha o Campeonato Brasileiro por 1 ponto. Mas sabe o que vai acontecer com muita gente? Não vai se lembrar do que aconteceu hoje. Mas eu não vou deixar isso barato, não. Todos os pontos que algumas equipes ganharem, até mesmo o Botafogo, se for ajudado, a gente tem que lembrar. Mas como a gente sabe que o Botafogo dificilmente, ou quase nunca, ou nunca é ajudado em uma arbitragem, a gente sabe como que funciona. Imaginem, vendo esses 2 lances, imaginem o lance do Igor Jesus na primeira rodada, né, que muita gente falou que não foi pênalti e tal, lance duvidoso. Imaginem se fosse o contrário, se fosse favorável ao Palmeiras. Seria ou não marcado um pênalti. Gente, beijos. Volta ali por volta de 1h pouca, 2 horas, com o nosso almoço com o TF. Tamo juntos. Fogo neles, pra cima deles fogão, sempre fogão. Aqui é e sempre será Botafogo de Futebol Regatas. Valeu, fui, fogo.